Hoje eu vou estar falando sobre a minha experiência com o oleato de gerânio. Eu conheci a aromaterapia em 2017, devido a várias crises de ansiedade que eu vinha tendo. E na época eu queria algo que me ajudasse, mas que fosse da forma mais natural possível. Como toda a vida fui ligada em chás e em alternativas naturais, na época também eu já havia feito o curso de Reiki, eu já era reikiana nível 1, então eu comecei essa minha busca para tratar essa ansiedade. Foi quando eu cheguei na aromaterapia. O primeiro óleo essencial que eu comprei foi o óleo de lavanda. E comecei a utilizar a lavanda com ótimos resultados. E continuei estudando sobre vários óleos, como que os óleos atuavam. E foi quando eu cheguei na informação de que o óleo de gerânio era o óleo do feminino. Na aromaterapia ele era considerado o óleo da mulher, que era o óleo que trazia esse auto-amor, esse autocuidado, esse resgate do feminino. E na época eu tinha percebido que eu tinha perdido isso. Foi quando eu comecei a pesquisar se eu poderia estar utilizando as folhas do gerânio que eu tinha em casa. Eu sabia que a formulação poderia ser mais fraca um pouco, mas eu ia perceber o resultado em mim para então estar comprando o óleo essencial. Então eu peguei as folhas de gerânio, coloquei no óleo carreador, fiz o processo todinho para fazer o oleato, deixei ali descansando e na minha intuição, eu tinha outras ervas em casa, eu coloquei uma canela dentro do óleo. Porque eu já vinha utilizando a canela para TPM, mas como eu tenho gastrite, eu percebi que quando eu tomava o chá da canela, resolvia bastante na TPM, mas acabava atacando a minha gastrite. Então eu aproveitei o óleo, o oleato de gerânio, para colocar essa canela e na época eu estava fazendo várias experiências para saber se o que funcionava, o que não funcionava. E na intuição mesmo eu coloquei a canela junto com as folhas de gerânio. Deixei descansar ali uns 21 dias normal e comecei a utilizar na região do útero. Na minha intenção era para estar tratando esse útero, porque eu tinha uma filha recém-nascida, tinha sido uma gravidez complicada. E a minha intenção era de estar fazendo essa massagem, cuidando de mim, trazendo esse amor, esse pensamento bom em relação ao meu corpo, que na época não tinha voltado ao normal, porque já era a terceira gravidez, e a gente sabe que nesse período da criança recém-nascida, acontece um turbilhão de emoção aqui dentro. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Então, nesse intuito de trazer esse resgate desse alto amor, eu comecei fazendo massagem todos os dias. Tomava banho e fazia massagem na região da barriga. Então eu comecei a sentir uma melhora na oscilação do meu humor, melhorou os sintomas que eu tinha da TPM. E nessa época eu tinha um queloide na cesariana. Já era a segunda vez que eu tinha um queloide. Eu já tinha desenvolvido o queloide na cicatriz da primeira cesariana da minha filha e o queloide tinha sumido com sessão de reiki que eu mesma fiz. Só que nessa terceira gravidez, eu fiz várias sessões de reiki e o queloide simplesmente não desapareceu. Ele diminuiu até um certo tamanho e desse tamanho ele não passou. E o queloide ele incomodava, não só esteticamente, que é uma cicatriz que esteticamente ela não é bonita, como também coçava. É algo que te incomoda. Eu estava começando a fazer exercício físico, a gente vai fazer abdominal, você sente aquela protuberância, incomoda. Então eu tive a ideia de passar o oleato na região do queloide. E para minha surpresa, o oleato foi fazendo efeito, não só em relação a esse alto amor que ele foi voltando, eu senti esse resgate do feminino, na questão da TPM, dessas oscilações de humor, na raiva que na época eu estava sentindo, como também o queloide foi sumindo ao ponto de que ficou só um risquinho da cesariana.
O queloide sumiu por completo. Para fazer esse vídeo, eu fiz algumas pesquisas e percebi a saga das pessoas que têm o queloide, o tanto de processo que a pessoa passa. Conheci a história de uma moça que passou por cirurgia plástica, por aplicação de corticoide e nada resolveu. Mesmo com a cirurgia, o queloide ainda não sumiu por completo. E nesse texto dessa moça, desse blog, tinha vários comentários de pessoas que passaram pela mesma experiência. Na época também do primeiro queloide, eu cheguei a consultar, fazer uma consulta com um médico daqui da minha cidade. Ele olhou e eu não sabia nem que nome que era. Só falei que a minha cicatriz tinha ficado diferente, que estava incomodando. Ele olhou e falou assim: isso é queloide. Para fazer o tratamento, tem duas alternativas: ou fazer uma mini cirurgia, retirar, mas corre o risco do queloide voltar, ou então a aplicação de corticoide. Você compra a injeção, traz aqui que eu aplico para você. Eu não posso te falar quantas sessões que vão ser necessárias, mas eu sei que são no mínimo 3 e corre o risco do queloide voltar. Mesmo com a aplicação da injeção, a injeção é um pouco dolorida, ele corre o risco de voltar. Eu não garanto nada para você, não tem garantia de nada. É um tratamento que às vezes ele tem eficiência e às vezes não. Na época eu desisti, falei não, se for para passar por um processo doloroso desse jeito e uma coisa que não vai resolver, eu prefiro nem começar. Então nessa época da primeira gravidez, o queloide sumiu com sessão de reiki. Eu comecei a fazer reiki e o queloide desapareceu. Mas na terceira gravidez, que teve a cicatriz da cesariana, só o reiki não foi o suficiente, porque o meu emocional ele já estava muito mais perturbado, muito mais abalado do que na primeira gravidez. Já tinham acontecido muito mais coisas em cima disso. Então a gente sabe que dependendo da situação que a pessoa tá, só uma técnica não é o suficiente. A gente tem que estar utilizando ali outras coisas. É igual quando você sofre um acidente e passa por um médico e o médico fala assim: olha, eu vou fazer a minha parte, mas você precisa passar por um fisioterapeuta. A terapia integrativa é a mesma coisa. Às vezes tem casos que só uma técnica não vai resolver. Você vai ter que passar por duas ou mais. Foi o meu caso. O reiki ajudou na questão da coceira e a diminuir o tamanho. E o oleato de gerânio veio e finalizou o processo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e tchau!